Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos do canal Carlos Loteria, seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, Loto Mania concurso 2250, pessoal, como vocês se saíram nesse concurso? Foram bem pessoal? Pessoal, parei nos 14 pontos nesse concurso aí, não consegui passar dos 14, fiquei nos 14 pontos. O resultado, né, pessoal, ficou meio desse jeito ali, né? Ficou ali na parte ali dos modelos, os modelos atingiram a pontuação mais baixa dessa vez, ó. Olha aqui para vocês verem como ficou os modelos. O X aqui, ó, pegou 3 pontos. A moldura pegou 6, a cruz 7. Esse T aqui foi o que eu usei, ó, pegou 6. Esse aqui pegou 6, esse aqui pegou 5. Esse aqui foi, pessoal, que eu fiz 14 pontos nesse aqui, ó. A máquina colocou um pontinho ainda, senão eu teria feito 15. Mas aí, como eu disse, eu só passei 2 vezes. Esse aqui deu chance, ó. Deu chance de pontuação, 4 pontos. Esse aqui também o H deu chance, esse aqui deu chance de 16 pontos, pessoal. De 15 a 16 pontos deu nesses modelos aqui, ó. Nesse, esses 4 aqui, ó, deu chance de 15 e 16. Como eu disse, eu cheguei a 14. Tem vezes que a máquina não completa nenhum. Eu passei 2 vezes, teve um que a máquina colocou um pontinho só. E aí fiquei nos 14. Agora o X aqui, pessoal, dessa vez, ó, como o X só acertou, ó, 3 pontos dessa vez, ó. Então o X deu chance também no espelho, ó. Tá vendo aqui, ó? O espelho deu chance no espelho para você tá conseguindo pontuação. E aquele esquema das colunas também funcionou bem nesse concurso, ó. Aqui saiu 4 dezenas nessa coluna, aqui saiu 5, ó, 5 e 4, 9, ó. E aqui saiu 4. Vocês lembram daquele esquema das 3 colunas que eu sempre falei para vocês aí, que funciona bem também? Você escolhe 3 colunas e joga 3 colunas. Então, ó, quem usou esse esquema de coluna, tanto faz aqui, ó, para essa parte aqui, ó, pontuou bem. E também no esquema de colunas de espelho, ó, coluna 6 e 7, ó. E se for 6, 7 e 9, ó, você só vai pegar um ponto em 30. Então é um esquema que eu já usei também, pessoal. Já fiz 17 pontos, mas como eu já falei para vocês, não tem como eu usar todos os esquemas que eu crio. Então eu tenho que escolher um e ficar jogando. Depois eu mudo para outro. Mas jogar todos ao mesmo tempo não tem jeito. Então por isso que eu falo para vocês. Olha o esquema aqui de linha aqui. Nessa linha aqui eu pegou 6 dezenas nessa linha. Essa aqui pegou 3, 9, então 2, 11. Então serve para linha ou coluna. Mas o esquema do quadrante, pessoal. Olha aqui esse quadrante aqui como ficou. Esse quadrante aqui ficou com 2 dezenas, 5, 7, 9, 10 dezenas, pessoal. 3, ó, 6, 8, 10 dezenas. A metade do sorteio da Loto Mania saiu aqui, pessoal, nesse quadrante. No último vídeo, pessoal, eu esqueci de colocar o 38 na hora do resultado. Eu não marquei o 38, certo? Então o 38 ia ficar de fora. Quando apareceu o resultado, só apareceu 19 dezenas, mas era o 38. Aí acabei não marcando o 38. Então você observa, ó, 10 dezenas aqui, 3 dezenas nesse quadrante, ó, 4 dezenas nesse e 3 nesse, ó. Então ficou desse jeito a Loto Mania. Distribuída a metade do quadrante. Aí, pessoal, vem aquele esqueminha dos quadrantes, ó. Aquilo que eu falo para vocês aqui, ó. Esse quadrantezinho aqui, ó, nessa simulação, ó, fez 15 pontos, ó, certo? Aquilo que eu falei para vocês, ó. Se você for para pegar um quadrante e fixar ele também e passar ele mais vezes, você pode pegar uma pontuação boa. Aqui ele caiu 10, ó. Aí ele pegou 15, ó. Pegou com 15 ou com 14. Desse jeito que foi montado aqui, pessoal, há muito tempo atrás, certo? Então, só há muito tempo. Então, você observa, ó, que tinha aqui, ó, 10. Olha aqui para você ver como ficou o jogo, ó. Como ficou o jogo aqui nesse quadrante, ó. Aí você pega 9 dezenas, ó, no primeiro jogo, vai ficar as 25, ó. Deixa eu ver se foi isso mesmo, tá vendo aqui, pessoal? Já aparece aqui 15, ó. Pegou duas dezenas nessa linha, mais uma aqui, 3 e mais 2 aqui, ó, 5, ó. Então, o segundo jogo, ó, 14, que é esse jogo aqui, ó. E o terceiro jogo só 11 pontos, ó. Então o que que você faz? Você pega um quadrante, fixa ele e vai colocando as dezenas. Aqui, como eu disse, desse jeito que foi montado aqui, só pegou 2 dezenas. É aquilo que eu estou falando. Você vai ter que fazer uma análise de cada concurso para você escolher as dezenas. Isso aqui foi montado há muito tempo, certo? Só o quadrante fica fixo. As dezenas você vai escolher. E aí funciona. Eu já falei para vocês que eu já fiz 17 pontos com esse esquema. Teve um inscrito no canal que fez 18. Desse jeito, você fixa um quadrante e posiciona ele. É a mesma coisa aqui, ó. Esses quadrantes que tem 3 pontos também, ó. Por quê? Aqui, se pegou 10, pessoal, tem que pegar 15. Por quê? Pegou 10, aqui pegou 3 pontos, ó, 11, certo? Aqui pegou 3 pontos, então 12.
Aí aqui pegou 4.12, então a garantia aqui deu 14, na verdade, né? 14. Aí automaticamente já entrava com 14. Mas no desequilíbrio, ó, pegou 15. Aí se você acertasse mais dezenas na hora de montar os seus grupos aqui, pessoal, a pontuação vinha mais na hora de montar, certo? Na hora de montar o grupo. Se você observa aqui, que você tinha que escolher dezenas assim, ó, 9 do primeiro quadrante, do segundo quadrante, que no caso a gente fixou 1, 8 do segundo e 8 do terceiro, do quarto no caso, segundo, terceiro e quarto. Então nesse aqui, ó, pegou aqui o 96, ó, tá vendo? Nessa fixação aqui, ó, pegou o 96 e o 00. Pegou as duas dezenas que caíram nesse quadrante. Mas nesse aqui, tá vendo, ó, pessoal? Nesse aqui que não foi bem, ó. Só pegou 74, ó, tá vendo? Então perdeu 3 pontos aqui, ó, tá vendo? Dessas 4 dezenas que saiu aqui, num jogo só pegou o 74. Aí no outro jogo, ó, pegou o 66 e o 84, ó, você observa? E aqui pegou só o 38. Então é assim que funciona, ó. Pegou 2 aqui desse quadrante, dos 3 não pegou 2. Aqui dos 3 pegou 2, ó. Daqui dos 2 pegou 2. Só que aonde tinha 4 só pegou 1. Então a falta de sorte para não pontuar melhor nesse caso foi aqui, ó, justamente nesse quadrante. E se pega esses 4 pontos aqui nesse quadrante, seria 18 pontos, como já falei para vocês que teve inscrito no canal que fez 18 pontos com esse esquema. É um esquema bom. Você vai fixar um quadrante, aí vai depender da sua sorte, das dezenas que cair ali, você conseguir encaixar elas nos grupos. Então funciona desse jeito. Então vamos lá, pessoal. Aqui no fechamento, as 80 dezenas que eu deixo para vocês aí, caiu 18 dezenas dentro das 80. Aqui a planilha pegou 80 cartões de 15, 24 com 16 e 1 com 17. Ó. Então ela atingiu só 17 pontos aqui. Aqui, né, nessa parte aqui, deixa eu ver aqui esse conferidorzinho aqui, aquele esqueminha aqui do jogo. Aqui também só atingiu um cartão de 15 pontos. E aí, pessoal, ficou desse jeito. Vamos ver aqui como ficou as dezenas para exclusão, né, pessoal? Para exclusão das dezenas. Aqui, ó, as dezenas que foram dadas dica para excluir. Aqui não tinha, 18 não tinha, 20 não tinha, 32, pessoal, 32, ó, veio 3 concursos, ó. Veio aqui, veio aqui, veio aqui, ó. Tá vendo? 3 concursos direto. 32 quebrou a gente aqui. Aqui, ó, a 44, tá vendo, pessoal? A 44 e a 47, ó. 2 dezenas, tá vendo? Veio aqui, veio aqui, veio aqui, ó. Então aqui já ganhou as duas, ó. Não veio as duas, ó. Aqui nessa base não tem dezena, aqui também não, aqui também não e aqui também não. Então das 3 dezenas, vieram uma só, certo? Então você agora observa aqui os modelos, ó, e o comportamento como estão as dezenas. Aqui vem um vazio nesse resultado, aqui a tendência, pessoal, tá vindo, ó. Presta atenção nesse quadrante aqui, pessoal. Na hora que você for montar seu jogo, ó, olha esse quadrante aqui, ó. Ó, já tem 4 concursos que não sai nenhuma dezena nele, ó. Nesse concurso não saiu, ó. Nesse não saiu, mini quadrante, né, pessoal? Nesse não saiu, ó. E nesse também não saiu. Então a grande tendência, pessoal, de estar saindo dezena nesse mini quadrante aqui, ó. Então você procura colocar no seu jogo aí, ó, entre a 81, 82, 91 e 92, você procura colocar pelo menos 2 dezenas dessas 4 aí no seu jogo. Pode fazer uma mesclagem aí, colocando pelo menos 2 dezenas dessas 4 aí nos próximos concursos, que é a grande chance de estar saindo, pessoal. Dezenas nesse quadrante. Então, só para você ver o esquema dos quadrantes, que você pode se basear por aí e olhar os quadrantes que não está saindo, ó. Então você olha e consegue controlar. E aí aqui tá os modelos. Se você não pontuou, copia um desses modelos. Se você pontuou aí, pessoal, na Loto Fácil aí com X, teve chance. Como eu disse, o X deu chance no espelho. Então por isso que eu falo para você. Quando você for jogar, não deixe de marcar o espelho, pessoal. Não marca. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não quero jogar o espelho, que o espelho é jogar dinheiro fora. Você está jogando. Não é não, pessoal. Não é você. Se você for fazer algum esquema, algum desdobramento aí com 80 dezenas, 85, e infalivelmente você não pode deixar de marcar o espelho. Porque se você deixar, você vai passar raiva. Eu já mostrei para vocês aqui, ó, que em 80 dezenas, ó, geralmente o espaçamento é muito grande. Então, tem vezes que você pontua bem aqui, ó, tá vendo? 18 dezenas no cartão principal. Mas aqui ainda atingiu 15 pontos no espelho, ó. Se você for navegar aqui para trás, ó, você vai ver, ó.
Então você pode navegar aqui com mesmo com 18 dezenas, tá vendo aqui, ó? 18 dezenas, ó, caiu 17 no principal, ó, mas pegou 17 no principal e também pegou 17 no espelho. Então por isso que você não pode deixar de jogar o espelho, mesmo se for com 80, 85, infalivelmente você não pode deixar, porque vai acontecer isso, ó. Olha aqui para você ver, ó, a variação muito grande, ó. Esse aqui, ó, caiu 13, ó, 13 pontos, ó, pegou 7 de 17 por 6 de 17 pontos no espelho. Então o espelho é fundamental. Então vai jogar com 80 dezenas, coloca espelho. Não deixe de colocar, porque senão você vai passar raiva. Olha lá como é que pegou 17 no espelho, ó. 15, ó, 17 no espelho, ó, a 17 no principal. Aí, ó, pessoal, pegou 19 aqui, ó, pegou 4 de 18, ó. Nesse concurso 2240 pegou isso aí. Então é fundamental você estar jogando usando o espelho. Então vai jogar com 80 dezenas, espelho. Vai usar aqueles modelos ali, espelho também. Então não deixe de jogar o espelho, senão você vai acabar passando raiva e não conseguindo pontuar. Então, pessoal, dica para excluir dezenas agora no próximo concurso, ó. Nessa linha aqui, ó, tem a dezena 05, ó, saiu aqui e saiu aqui, ó, certo? Então pode sair de novo? Pode, mas é uma dezena que você, se você for fazer desdobramento, é indicado a tá deixando fora. Nessa linha aqui não tem dezena, nessa aqui também não tem, ó. Agora nessa aqui, ó, presta atenção nessa, ó, tem o 32, ó, tem 3 dezenas aqui, pessoal. 32 que está saindo direto, ó. Tem o 32, tem o 34, tem o 35, ó, que é as mesmas daqui, ó. 32, 34, 35, ó, 3 dezenas. Então você já ganha, já tem 4 dezenas aqui para você tá alternando aí no seu jogo, ó. 4 dezenas. Procure não colocar essas 4 no mesmo jogo. Aqui não tem, aqui não tem, aqui também não tem, aqui não tem e aqui não tem, pessoal. Então são essas 4 dezenas aqui dessa linha, ó. 32, 34, 35 e o 05. Então são 4 dezenas. Se você colocar todas elas no seu jogo, você está ocupando espaço de outra dezena que você ia colocar. Certo? Então essa tabelinha serve isso para você analisar desse jeito. Você acompanha, vê como está saindo os números. Como eu disse, o 32 não é normal, saiu já 3 vezes seguida, 3 concursos seguidos. Então dezena que sai 3, pode sair 4? Pode, mas é raro acontecer isso. Então a maior tendência é sair 2, aí no terceiro já não sai, certo? Então você pode estar fazendo isso aí e tá aumentando a sua chance aí de pontuar na Loto Mania. Então, pessoal, tá aí as análises, você olha com calma aí e vê o que você vai fazer aí nesses espaços brancos aqui, ó. Ó, espaço vazio, ó, procuro colocar dezena nesses espaços vazios, porque é a grande tendência de estar saindo dezena nesses espaços aqui, ó, onde não saiu dezena. Então, fica ligado aí para você estar colocando aí, tá aumentando a sua chance. Você viu que nesse quadro, nos concursos passados, só saiu uma dezena, esse espaço aqui, ó, só saiu uma dezena aqui embaixo, ó. Vendo? Aí aqui, ó, dessa vez, ó, você viu que foi dessa linha aqui, ó, só tinha saído uma, ó. Agora aqui, ó, já saiu 4, ó. Vendo? Assim que você vai analisando esses espaços que estão vazios. Aqui saiu bastante dezena nesse quadrante, ó. Saiu 3, 6, 8 e agora saiu 10, 2 concursos seguidos, saindo bastante dezena. Muito bem, pessoal, vou ficando por aqui, agradecendo a vocês por assistir mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e boa sorte.